Bom dia a todos, então. Flávia, bom dia. Como Bom tu tá aí em dia, São Paulo? bem, graças a Deus, fazendo toda uma mudança por conta da pandemia, mas estamos bem. E você, como está? Eu estou bem. Neste período aqui estou em Santa Catarina, um lugar extraordinário, Beiraqueira, perto da Praia do Rosa, né? Oh, E então, tô abençoado, digamos assim, neste período aqui, que teve que fazer uma pequena mudança aqui na minha vida, mas logo voltarei para Porto Alegre, né? Bom, então, gente, deixa eu me apresentar um pouquinho a Flávia, porque a Flávia é a primeira vez que fizemos uma live, mas eu a Flávia conheço já há um bom tempo, 2016, né, era a Flávia quando tu foi, começou a foi. trabalhar com G-Work, ok. Então, a Flávia foi uma das primeiras a começar a trabalhar com o G-Work aqui no Brasil, tá? E a Flávia é uma doutora, fez também um trabalho de pesquisa no exterior, no Portugal, né, a gente estava comentando antes esta experiência que ela teve lá. E a Flávia, se vocês viram, ela tem um currículo muito interessante sobre a parte de estudo do equilíbrio, tá? E o foco dela sempre foi em pacientes com problemas neurológicos e vestibular. Então, a Flávia faz um trabalho de pesquisa incessante, porque ainda hoje tu está pesquisando, né, Flávia? Sim, sim. Eu mantenho a pesquisa e mantenho também minha atividade prática no consultório. Eu sou apaixonada pela pesquisa, então eu sempre continuo fazendo as minhas colaborações na Unifesp, tem também com o pessoal os professores da Unixul, do Laboratório de Biomecânica da Unixul, da USP. Então, eu sempre mantenho os dois, a prática clínica e a pesquisa. E o ensino também, porque tu E o tem os teus ensino estudos, também. né? Sim. Isso. Aí eu ministro cursos com pacientes tanto na área de avaliação do equilíbrio, com pacientes com doença de Parkinson e também cursos sobre a fisioterapia vestibular. A fisioterapia nas disfunções vestibulares, que eu também incluo no curso a avaliação do equilíbrio e do andar. Ótimo. Deixa eu cumprimentar aqui, Flávia, o pessoal que está entrando na live. Então, pessoal, pode colocar os comentários se estão escutando bem, da onde vocês estão acompanhando a nossa live, tá? Porque hoje é uma live rica, porque a Flávia, como vocês viram, ela tem uma experiência extraordinária sobre a questão de equilíbrio, tá? E junta pesquisa ao trabalho do dia a dia no consultório e o ensino. Pacote completo. Então, gente, quantos anos, Flávia, tu te Há focou 20, nesse trabalho? Há Quantos? 21 anos, há 21 21 anos. anos. Eu terminei a faculdade e fui, na época, fiz a minha residência na ACD, junto com o Dr. Mauro, que também já Aham. participou de algumas lives. Aí depois eu fui fazer meu doutorado na Unifesp e acabei continuando com as pesquisas nessa área acadêmica. Então, viu, pessoal, 21 anos de trabalho, né, com um foco muito grande sobre equilíbrio, trabalho científico, trabalho clínico, trabalho de ensino. Então, hoje vamos destrinchar um pouquinho como a Flávia trabalha, tá? Vamos começar dando uma coisa simples, Flávia. Como tu faz as tuas avaliações nos teus pacientes no consultório? Sim, o Christian, por eu participar de pesquisa, por eu realizar essas pesquisas, eu gosto muito de trazer essa experiência para o consultório, né? Então, no consultório, meu marido brinca que é meu laboratório aqui, porque eu tenho os equipamentos que também me ajudam a qualificar ainda mais as minhas avaliações. Então, aqui eu atendo pacientes com disfunções vestibulares, que é uma disfunção sensorial importante que compromete o equilíbrio corporal e o andar. Principalmente, tem pacientes que têm a lesão unilateral, causa assimetrias, então a gente vê muito claro isso no exame de equilíbrio estático e no equilíbrio dinâmico. Tem pacientes também que têm lesão bilateral, então ele não tem o sensor, é importante para a nossa verticalidade, importante para a nossa estabilidade, e também apresentam alterações importantes do equilíbrio. Eu atendo pacientes com doença de Parkinson, que também é uma área de atuação que eu tenho também em pesquisa, que tem também todo um comprometimento do andar,
né? Então, eu acho muito importante isso para mim. Na avaliação, eu falo assim, que a nossa reabilitação só é possível quando a gente faz uma boa avaliação. Eu sei que com o tempo a gente vai ganhando experiência, vai tendo aquele feeling clínico, né? Mas a avaliação, se a gente tem algum instrumento que nos ajude a quantificar essas alterações e acompanhar no processo de reabilitação, isso muitas vezes, se a gente não tem isso, compromete o nosso trabalho indiretamente, certo. né? Então, aqui no consultório, eu recebo pacientes também com pós-AVC, eu também recebo. Então, assim, o que que acontece? Eu tenho como meu trabalho aqui tem uma avaliação funcional do equilíbrio corporal e do andar. E eu recebo, Christian, de pacientes de vários colegas médicos da geriatria, da neurologia, otorrinos, especialistas em otoneurologia, para essa avaliação. Então, o que que eu faço? Né? Eu tenho uma avaliação clínica, que é uma avaliação que eu utilizo uma escala internacional para avaliação do equilíbrio, tanto o estático quanto o dinâmico, e essa avaliação eu incluo também, eu esqueci de dizer, que eu acho importante, até coloquei aqui para algumas coisas para eu não me esquecer para falar durante a live. Durante a fisioterapia neurofuncional, quando a gente avalia, nós temos que seguir uma classificação internacional de funcionalidade. E para essa classificação, há algumas sugestões de testes para avaliação. Então, por exemplo, eu tenho que avaliar estrutura e função, que é coordenação, força muscular, sensibilidade, função do labirinto, acuidade visual, e tenho que ter instrumentos para avaliar a atividade e a participação. Que seria isso? Eu vou avaliar o equilíbrio dentro de tarefas do dia a dia que esse paciente realiza. Então, é importante eu ter instrumentos que me ajudem para avaliar estrutura e função, atividade e participação. E aí entra, além dessa avaliação clínica, a tecnologia, que nos ajuda muito para a gente poder traçar dentro do nosso laudo, do nosso relatório, essas alterações de estrutura e função, atividade e participação. Então, dentro da atividade e participação, eu utilizo uma escala internacional para avaliação do equilíbrio. E eu acho importante porque, dentro dos parâmetros do equilíbrio corporal, nós temos que avaliar o equilíbrio estático em diferentes condições sensoriais, olhos abertos, olhos fechados, superfície firme, superfície instável, apoio unipodal. E também uma avaliação que eu acho muito importante para os pacientes neurológicos e os idosos são as estratégias reativas de equilíbrio. E isso vai ser importante, um ponto importante para eu determinar risco de quedas. Então, ontem, por exemplo, eu avaliei um paciente que ele não consegue ter estratégia posterior, ele cai. Né? Então, ele não tem essa estratégia. E a avaliação do andar. Então, eu faço uma avaliação clínica com o paciente andando, com uma velocidade que eu falo para ele, ande como o senhor anda no dia a dia, né? E depois eu faço também a avaliação com movimentação da cabeça, porque isso é importante para os pacientes que têm disfunção vestibular, muitos têm tontura e instabilidade. Sim. E o paciente com Parkinson também acho muito importante a gente avaliar com movimentação da cabeça, porque ele tem uma rigidez axial. E quando a gente movimenta a cabeça, ele aumenta a instabilidade. E depois disso, eu faço uso, eu tenho o BioBeat de vocês, e eu utilizo tanto para o teste de equilíbrio estático, quanto do andar. Então, eu gosto muito, porque além da avaliação clínica, visual da marcha, a gente tem que ter um parâmetro quantitativo, porque tem pacientes que vêm para cá, Christian, que, por exemplo, eles são de fora. Então, eu faço a avaliação, eu entro em contato com o fisioterapeuta da região, é ele que vai dar continuidade ao tratamento, e esse paciente volta para cá depois de um determinado tempo para avaliação. E eu acho importante, porque se ele demorar um ano, eu não vou lembrar corretamente
dele, é diferente do meu paciente que está aqui comigo na reabilitação. Certo. E ter esses dados quantitativos eu gosto muito, porque através do BioBeat eu consigo ter o comprimento da passada, velocidade, cadência. E eu estava comentando com você também que eu gosto do índice de simetria, a fase de apoio, a porcentagem de fase de apoio, fase de balanço. E uma coisa que eu gosto muito também, que tem no software de vocês, é a propulsão. Então, a propulsão, ela é importante para a velocidade, ela é importante para o equilíbrio, então é uma variável que eu gosto bastante. E a aceleração anteroposterior eu gosto bastante, porque quando eu olho o meu paciente, vou pegar um paciente com disfunção vestibular, que tem unilateral, que tem uma assimetria. O que vai acontecer? Quando ele faz o contato inicial, vai para a resposta carga, apoio médio, ele aumenta a instabilidade, ele tem um aumento da variabilidade da aceleração anteroposterior. E eu gosto de comparar isso no período pós-reabilitação. E algo que também eu já fiz aqui, por ser portátil, eu já fiz também avaliação na calçada. Então, o paciente, por exemplo, que às vezes tem medo, ele fez já reabilitação aqui, mas ele tem medo de andar na rua. Então, eu já fiz avaliação com ele na calçada, que eu acho interessante, porque eu vou comparar novamente. É lógico que eu saio daquele padrão de normalidade, porque sai do ambiente correto de avaliação. Controlado. Mas eu posso comparar com o meu próprio paciente ao longo do tempo, né? Então, a avaliação, ela inclui a avaliação do equilíbrio, todos esses parâmetros do equilíbrio corporal, as estratégias reativas, os ajustes antecipatórios, o limite de estabilidade, o equilíbrio corporal estático em diferentes condições sensoriais e a avaliação do andar. E eu termino o laudo avaliando o risco de quedas. Pode falar, Christian. Uma pergunta para ti, Flávia, do Adelzir Haidar. Pergunta: bom dia, qual a escala internacional que a doutora citou que usa? Certo. Eu tenho utilizado a escala Mini-BEST ou BEST-TEST. O Mini-BEST, eu sugiro, é uma escala desenvolvida pela uma fisioterapeuta chamada Fay Horak, e a Mini-BEST, ela é forma reduzida. Eu utilizo mais para pesquisa. Eu gosto do consultório da avaliação mais abrangente. Então, no consultório, eu tenho utilizado o BEST-TEST. Mas também tem outras escalas, como o Dynamic Gait Index, que é muito boa, e, na verdade, tem várias tarefas do DGI que estão no BEST-TEST e no Mini-BEST. Inclusive, também o Time Up and Go. Isso, Time Up and Go era dentro do G-Work, tá? Pessoal, então, vou dar um pequeno spoiler, tá? Em breve, dentro do BioBeat vai ter também o Time Up and Go com uma revisão, porque o Time Up and Go, de qualquer forma, né, Flávia, é um dos testes interessantes para avaliar o risco de queda, porque tem muita literatura suportando, né? E então é um teste extremamente recomendado para avaliar o risco de queda, e nós vamos recolocá-lo dentro do BioBeat, revisado, tá? Porque ele estava dentro com o G-Walk, agora nós fizemos algumas melhorias, ele vai entrar dentro do BioBeat também. Bom, Flávia, agora, umas perguntinhas sobre a parte de equilíbrio estático, né? Tu explicou a questão da escala, explicou a questão que tu utiliza também os sistemas, hoje o BioBeat, para avaliar também o equilíbrio. Quais são os detalhes que um fisioterapeuta tem absolutamente que focar, as informações que ele tem absolutamente que extrair quando ele faz uma avaliação de equilíbrio estático? Por exemplo, a gente tem um teste clínico, que é o teste de organização sensorial. E nós utilizamos 4 condições principalmente. Mas o teste clínico, por exemplo, os pés juntos, a base fechada, olhos abertos, olhos fechados, sobre superfície firme e depois sobre superfície instável, olhos abertos e olhos fechados. Clinicamente, o que a gente avalia? O aumento do balanço do corpo e também a entrada de estratégias reativas.
Por fato da pesquisa, eu sempre utilizei plataforma de força. Então, a gente utiliza esses testes também sobre a plataforma de força. Mas no consultório, é muito caro ter uma plataforma de força. Então, eu sei que eu falei várias vezes para o Christian sobre a avaliação do equilíbrio corporal usando o sensor, porque é um teste muito simples para a gente, né? Como fisioterapeuta, lógico, da parte tecnológica é complexa, mas o BioBeat também me ajuda, porque ele detecta, ele quantifica essa área de oscilação, esse deslocamento do centro de pressão, né? Então, eu acho que é um dado importante. Clinicamente, se o paciente consegue ficar nessas condições, outra, ou ele entra com estratégia reativa, ou às vezes ele não tem estratégia reativa, e usando uma avaliação instrumentalizada, a gente consegue identificar o quanto ele oscila. E isso para nós é importante também para acompanhar e traçar o nosso programa terapêutico. Agora, o que eu acho importante quando a gente faz o teste de equilíbrio estático, Christian? A gente tem, por exemplo, é importante a gente pensar o que eu estou avaliando. Quando o paciente ele está com os pés juntos... Estou compartilhando aqui um relatório de equilíbrio. Ótimo, ótimo. Sim. Então, por exemplo, esse daqui do meio, que dá para a gente avaliar o quanto ele deslocou. Se a gente faz com paciente com disfunção vestibular, por exemplo, a gente vê um aumento da oscilação e com isso a gente consegue, associando com as outras variáveis, tanto da avaliação por meio do sensor inercial e avaliação clínica, a gente consegue fechar a questão do diagnóstico em relação ao risco de cair. Um outro ponto importante, por exemplo, quando a gente faz o teste com os pés juntos e olhos abertos, nós temos 3 sensores importantes para a manutenção do equilíbrio corporal, e isso é importante para raciocínio clínico. Então, nós temos a visão, a propriocepção somatosensorial, na verdade, e o sistema vestibular, principalmente o somatosensorial e o visual. Quando eu fecho os olhos, eu vou ter que buscar referência somatosensorial e vestibular. Quando esse paciente está sobre espuma, a informação proprioceptiva ela é inacurada. Então, ele precisa da informação visual e do sistema vestibular. Quando ele está sobre superfície instável e olhos fechados, ele precisa da informação vestibular. É lógico que eu também tenho que avaliar a força desse paciente, porque às vezes o paciente também tem um comprometimento neuromuscular, músculo-esquelético, além de um problema sensorial. Mas o teste de equilíbrio estático é importante para trazer isso para a gente. O quanto o paciente oscila e como ele oscila nessas 4 condições. E tem o apoio unipodal. O apoio unipodal também tem no software de vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade com os pacientes neurológicos, porque eles têm muita dificuldade de ficar, às vezes, mais que 4 segundos sobre apoio unipodal, mas os pacientes jovens eu consigo. Então, é só a gente tentar adequar, né, porque a gente pode buscar de instrumentos para avaliar cada faixa etária, também a condição do paciente. Acho fantástico, porque também o Guilherme Brot, um dia eu quero que tu converse com ele. Ele fez o seu doutorado, né, sobre equilíbrio com pacientes com déficit visual, pacientes né, com déficit visual. E aí a gente ficou muito conversando sobre esta questão de criar desafios diferentes sobre o equilíbrio para identificar qual é a parte, né, que está mais comprometida para estabilizar o equilíbrio. Esta coisa que tu falou agora, destes 4 testes, né, para identificar melhor o aspecto que está sofrendo mais, né, eu acho fantástico. Agora, eu teve um período, né, Flávio, talvez nunca te contei, que eu passei por tonturas, né, Aí fui para um neurologista indicado ao nosso cliente, o Fabrício Duarte me indicou um neurologista,
E ele me mandou fazer uma série de exames, né? E um destes me mandou fazer alguns exames com otorinos, né? Aí, quando eu cheguei lá, eles avaliaram várias coisas, mas o equilíbrio eu achei na avaliação muito empírica, assim. Muito empírica. Porque não estava medindo nada. O resto ele estava medindo, mas a parte do equilíbrio de verdade não mediram nada. Me mandaram ali, fizeram um teste em cima de uma perna, em cima da outra perna, né, num olho assim, e não me criaram desafios, né, tipo, vai sobre uma espuma, fica, né, não fizeram muita coisa. Eu fiquei, sendo que conhecia um pouquinho no teste de equilíbrio, não falei nada, mas fiquei um pouquinho, assim, perdido, né, falei, basta, todo mundo avalia seu equilíbrio, na verdade não estão avaliando nada, estão dando uma olhada, né? Porque hoje é possível medir o equilíbrio com vários instrumentos, né? Tem um sensor, tem a baropodometria, tem a plataforma de força, tem vários instrumentos que permitem ter um dado de referimento, pelo menos, né? E aí, agora, quando tu me comenta ali todos os desafios que tu cria ali, né? Eu acho que esse daqui tem que ter. Claro, não tenho instrumento, Flávia. Se eu não tenho instrumento, posso avaliar o equilíbrio também? Com certeza, Christian. O que você comentou, eu acho assim, é primordial. Eu sempre falo nos cursos, sabe? Que o quanto é importante o fisioterapeuta divulgar essa área, o fisioterapeuta abraçar essa área, porque eu acho muito importante a gente mostrar porque às vezes alguns médicos não sabem, né? Então, os médicos que trabalham comigo são pessoas especializadas também em equilíbrio, então, às vezes as pessoas não sabem. Então, eu acho muito importante o fisioterapeuta mostrar esse trabalho na avaliação, né? Seja com disfunção vestibular, seja com os pacientes com partos, pacientes idosos, né? Então, eu acho muito importante ter uma avaliação detalhada. Como você perguntou, né? Às vezes as pessoas, eu gosto de fazer o curso e dar aula, e eu gosto assim, que a pessoa saia já aplicando, né? Então eu Certo. falo tanto da parte clínica e quanto da tecnologia. Então, se a pessoa não tem naquele momento para investir numa tecnologia para avaliação, clinicamente a gente consegue fazer uma excelente avaliação, né? Só que você tem que ter um olhar qualitativo também. Não somente usar, por exemplo, eu já vi pessoas usando uma escala para disfunção vestibular que hoje não é mais utilizada, né? Então, o que essa escala vai me trazer? Se eu uso uma escala e vejo só as pontuações, os desempenhos, isso não vai me trazer nada. Então, eu acho importante a gente também interpretar e avaliar o movimento dentro de tarefas, né? Eu acho que isso é o mais importante, mas a gente consegue sim realizar uma boa avaliação clínica também funcional, clínico-funcional. Sim, é importantíssimo porque, afinal das contas, quanto tempo uma pessoa fica parada em pé? Pouquíssimo, né? Mas quando Sim. ela vai cair? Quando está fazendo alguma coisa, né? Ou tropeça, etc. Então, ali, nas tarefas que tu tem o desafio de verdade para ver a capacidade do controle, né, da pessoa. Ontem, por exemplo, eu avaliei uma paciente aqui e com muito desequilíbrio, então uma redução da velocidade, da cadência, do comprimento do passo, aumento da variabilidade do andar, e ela tem dificuldade até de levantar da cadeira, e não é questão muscular. Isso também a gente tem que tomar muito cuidado dentro da fisioterapia, que às vezes a gente atribui muito para a parte musculoesquelética. E quando a gente fala em neurologia, em gerontologia, a gente tem que pensar numa questão sensorial associada. Então, o equilíbrio, ele depende de uma integração Sim. motora, né, sensório-motora e cognitiva. Então, por exemplo, esta paciente aqui, tu disse que ela tinha dificuldade de levantar da cadeira, mas o problema não era de força. O que tu identificou, por exemplo, nesta paciente? Então, essa paciente tem a questão da idade, tem o déficit visual, uma alteração também, o déficit vestibular, e uma questão, ela caiu. Então, uma questão também de muito medo. Então, ela tem uma insegurança para o andar. Então, por exemplo, ela tem a dificuldade
para levantar e sentar, ela quer apoio, mas ela consegue levantar e sentar sem o apoio. Quando ela vai andar, ela faz uma anteriorização do tronco, até mesmo por uma forma de proteção para ela, porque quando eu fiz o teste de ajustes posturais compensatórios, eu fiz uma perturbação posterior, ela não conseguiu se segurar, eu tive que segurá-la, ela não entrou nem com a estratégia de passo do equilíbrio corporal, então nela eu contribuo assim que esse problema do equilíbrio, ele é multissensorial, porque ela também tem um déficit auditivo e vestibular, e outra coisa, Christian, a questão da pandemia. A pandemia, o isolamento social, ele foi muito importante, está sendo importante. Só que para um idoso, um paciente neurológico, ficar sentado o tempo todo, limitado em casa, isso é problemático. Então, também pode apresentar um déficit proprioceptivo, né? Então, essas alterações multissensoriais, elas vão contribuir para esse problema do equilíbrio corporal dela. Stavamo justamente comentando estes assuntos aí em muitas lives, quanto, né, principalmente os idosos que tiveram que ficar realmente isolados em casas para um tempo absurdo, né, e quanto isto afetou a qualidade, né, do movimento deles, do controle motor deles, né, então daqui para frente acho que, já comentamos isso em outras lives, os fisioterapeutas vão ter um bom trabalho a realizar nesta população aí, porque eles precisam recuperar movimento, são idosos, Sim. então a recuperação não é tão simples, né, e só que é extremamente importante, porque senão vamos ter uma nova onda diferente da pandemia, mas de pessoas caindo, se machucando, pessoas que vão precisar ser internadas porque estão caindo, né? Por que estão caindo? Porque tiveram que ficar um período parada, né? E isso daqui comprometeu completamente a capacidade motora, a capacidade de controle motor, etc, etc, né? E além disso, Christian, a questão do paciente ficar em casa, sem ter contato com outras pessoas, conversar, às vezes não dorme direito, tudo isso vai interferir no equilíbrio corporal, né? A alimentação, a hidratação, o sono, então tudo isso contribui. Então tem um paciente que assim começou em 2020 com a pandemia, parou de vir ao consultório, principalmente o ano passado. E esse paciente, ele fica das 8h30 da manhã, desde a hora que acorda, até meia-noite assistindo televisão. Uau! Né? Então, olha o problema que vai ser lá na frente. Então, eu fico estimulando, tem que fazer exercício, porque senão, é isso que você falou, aumenta a prevalência de quedas, né? Flávia, agora falamos bastante do equilíbrio estático, mas tu menciona muitas vezes também a questão de andar, do equilíbrio dinâmico, né? Aí conta um pouquinho o que é realmente importante quando avaliamos o equilíbrio dinâmico, o controle que a pessoa tem em andar, né, de equilíbrio, o que é realmente fundamental que seja olhado? Então, eu acho que primeiro, Cristian, tem que fazer uma avaliação clínica para nós observarmos principalmente, depois eu quero falar uma questão importante sobre compensação e recuperação, não posso me esquecer. As compensações que o paciente vai realizando na primeira avaliação, eu estou dizendo, né? Então, eu acho importante analisar como ele faz o contato com o pé no chão, né, se é no calcâneo. Ontem, tem uma senhora que ela usa sempre um chinelo rígido. Então, como que vai fazer o rolamento? Como que vai fazer um contato inicial corretamente, né? Então, ela andava com o pé todo no planado, não tinha o contato inicial. E isso eu acho um ponto importante. Um outro ponto importante é verificar, porque os pacientes, eles com distúrbio de equilíbrio, eles já vão buscar pistas visuais. É um foco à frente, a linha da sala, né, do piso, para ele tentar andar em linha reta. Então, eu observo se ele está tendo essas pistas visuais, porque é o que ele faz no dia a dia,
Depois eu também gosto de avaliar o comprimento do passo, como que está a posição do tronco, o joelho, que é importante também a gente colocar que a avaliação, ela tem que ser muito precisa. Por quê? Porque a gente pode errar no nosso procedimento terapêutico. Por exemplo, tem alguns pacientes que fazem uma flexão exagerada de tronco porque ele não tem essa estratégia reativa posterior. Aí ele também está inseguro, ele pode fazer uma flexão de joelho que não é encurtamento de isquiotibiais, que não é fraqueza muscular, mas é uma sensação de você abaixar o centro de gravidade e ter maior estabilidade. Então eu avalio tudo isso clinicamente observando e assim, os pacientes, principalmente os pacientes com disfunções vestibulares e os pacientes com Parkinson, eu gosto de avaliar com movimentação da cabeça. Porque, às vezes, eles andando, a gente não vê diferença. Porque eles têm buscam uma referência visual importante. Pensando principalmente nos pacientes com disfunção vestibular, saindo já de uma fase aguda, indo para uma fase que ele já tem uma certa compensação. Quando a gente pede para mexer a cabeça, rodar a cabeça na horizontal, é a hora que você você observa esse aumento de instabilidade, né? Então, eu gosto também de avaliar com movimentação da cabeça. Também a capacidade do paciente em mudar a velocidade do andar, rápido, devagar. Eu também gosto de avaliar o paciente passando por um obstáculo. Gosto também, isso tudo inclui na minha avaliação e no laudo da avaliação. Movimentação da cabeça na horizontal e na vertical. Os pacientes que têm tontura, eles vão ter muita tontura com rotação de cabeça, e depois disso eu gosto de fazer a avaliação por meio do BioBeat, uma avaliação instrumentalizada do andar. O que eu faço? Eu faço a avaliação padrão para ter uma comparação com a normalidade, e tem alguns pacientes, Christian, quando eu não observo muita alteração, mas na fase aguda a gente vai observar muita alteração da marcha desses pacientes, nos pacientes com Parkinson, dependendo do estadiamento da doença, a gente também observa isso, mas eu gosto de sensibilizar um pouco mais o teste. Então, se eu perceber, é um paciente jovem, ele andou, tem poucos parâmetros alterados, eu também avalio com movimentação da cabeça. Eu não tenho como comparar com o padrão, né? Mas é uma variável que eu uso que eu posso comparar com ele mesmo, né? Tá. E a gente, clinicamente, a gente vai anotar. O paciente mexeu a cabeça, ele teve uma instabilidade médio-lateral, ele deu um passo para a lateral, né? Então, aí eu incluo a nossa observação clínica com a avaliação instrumentalizada também, né? Por meio do sensor inercial. Então, esses parâmetros de marcha eu acho muito importante. Muito importante. Porque, assim, às vezes, vamos avaliar a marcha. Pede para o paciente andar, pronto. Né? Então, a gente não colocou ele nas tarefas do dia a dia. Você comentou do Time Up and Go, eu acho interessante para os pacientes com doença de Parkinson, quando eles têm que, porque eles vão ter que fazer a transferência do sentado para o em pé, andar, girar e voltar. É uma tarefa muito funcional, né? Então, o Time Up and Go, ele está dentro dessa escala do mini BEST, do BEST Test, então eu utilizo. E também no software de vocês tem o Time Up and Go, né? Então dá para a gente avaliar o quanto tempo ele demora para levantar, andar, voltar. É um dado quantitativo que a gente também tem para poder comparar ele com ele mesmo depois ao longo do tratamento. Quando me apresentaram no Time Up and Go, a primeira vez, olhei aquele ali, né, e eu falei, meu Deus, mas que exame é isso aí, né? Depois eu pensei, né, com o tempo, quando comecei a apresentar para clientes e viu que tinha muita gente fazendo o Time Up and Go, eu entendi por quê. São 3 tarefas básicas que se tu não consegue realizar, tu tem uma dificuldade, tu tem uma dependência de um auxílio, né? Tá, levantar lá na cadeira. Se tu não consegue levantar lá na cadeira, tu precisa que alguém ou alguma coisa te ajude a levantar, né? Andar, mesma coisa. Virar na tarefa,
que, na verdade, requerem um controle motor importante, né? Então, por exemplo, pacientes com Parkinson, normalmente, é aquela fase que eles têm no freezing, que tem aquele Uhum. momento complicado para eles, né? Então, o Time Up and Go são três funções básicas juntas, que se a gente consegue executar, tem uma certa habilidade, né? Consegue se movimentar. Se não consegue em umas ou nas três, a pessoa está precisando de um auxílio diferente, né? Flávia, deixa eu comentar uma coisa, que Pode tem falar. algumas perguntas aqui, na verdade, um comentário do Fábio no Instagram, Fábio Cunha. Flávia, quando vai ter o curso de Parkinson? Ah, sim. Ai, infelizmente, por conta da pandemia, a gente acabou tendo vários probleminhas, né? Teve o curso que eu tive que mudar, aí o curso de Parkinson a gente quer realizar. A princípio, eu tinha feito uma proposta online, mas assim, Christian, eu gosto muito da prática clínica, eu gosto de Certo. estar com as pessoas, a gente praticar. Então, eu acho que vai ser um curso presencial, mas eu quero ver se no segundo semestre nós teremos. Ok. Então, fiquem ligados também no site da Flávia, que ela sempre anuncia os eventos. Qual é o site mesmo, Flávia? É www.neuromovimento.com. Ok. E nas redes sociais, né, no Instagram. No Instagram também da Flávia. Qual é o teu Instagram, Flávia? É @flavia.dona. Perfeito. Agora tem mais uma perguntinha aqui da Adesir, tá? Doutora Flávia, o seu feedback avaliativo com o instrumento tecnológico é imediato ou depois? Digo, o laudo mesmo. Em relação ao laudo, seria isso? Sim, ela fala, te repeto a pergunta, tá? O Por seu favor. feedback avaliativo com o instrumento Hum, tecnológico é imediato ou depois? Digo, o laudo mesmo. tá. Então, assim, eu não sei se ela quis dizer o feedback das pessoas que estão recebendo essa avaliação ou a minha mesmo. Então, o que que eu gosto, assim, para mim, foi de imediato, né? Então, porque a gente fica com uma avaliação, é a gente que trabalha, né? A gente quer melhorar a nossa avaliação, a gente quer entender melhor o paciente. Então, para mim, quando eu comecei a utilizar, foi de imediato, né? Porque a gente realiza as pesquisas e a gente quer trazer isso para o consultório. Então, foi uma oportunidade. E o fato de você também é, por exemplo, isso eu coloquei no site da empresa, que eu faço avaliação funcional do equilíbrio corporal do andar. Então, tem vários pacientes que apresentavam desequilíbrio corporal que vieram fazer avaliação comigo. Então, isso também acaba, vou dizer isso como também o feedback para mim, né, desse retorno dessa avaliação instrumentalizada. Mas por muitos e muitos anos eu sempre fiz avaliação clínica. Eu acho que a avaliação clínica ela é soberana e a gente vai aprendendo a gente ter um olhar clínico, porque é Sim, isso que vai fazer a nossa diferença. Agora, a gente ter a oportunidade de trazer isso para o paciente, eu acho isso muito importante. Eu moro em São Paulo, né? Então eu sempre falo para alguns colegas, São Paulo o mercado também é competitivo, né? A gente tem os grandes hospitais aí que tem posturografia, né? Então você fazer uma avaliação diferenciada no seu consultório também é um retorno importante para a gente, né? Então, uhum, para mim foi de imediato. sim. Sim, sim, o sistema, por exemplo, o BioBeat, né? Termina o exame, tu já tem ali uma informação que, inclusive, tu pode já discutir com o paciente, né? Claro que um laudo que envolve também uma avaliação clínica, que envolve também outros testes, depois tudo completo, é um laudo mais robusto, né? Juntar as peças, né? Um quebra-cabeça que tu vai juntando e entregando ali para o paciente, né? A tecnologia te dá imediatamente o resultado do exame, né? Imediato, tu clica, pum, já sai o resultado. E tu pode também criar imediatamente comparativo. Vamos supor que é um primeiro exame ou um segundo exame, tu tem a diferença de dados da o primeiro e o segundo exame. Mas
O No caso da Christian, avaliação da Flávia, que é mais complexa, né, que envolve vários aspectos, e depois você junta tudo ali, né? mas você falou uma coisa importante. Eu, por exemplo, eu termino de fazer a avaliação da marcha, eu imprimo. Então, no Uhum. final da avaliação, eu vou explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. Então, a avaliação, a avaliação assim, ela dura em torno de 1h30, 2, né? Eu reservo para o paciente, é uma avaliação longa, porque eu acho que, primeiro, é importante a gente ouvir o paciente, eu acho que é a primeira parte da nossa avaliação, né? Certo. Ouvir as dificuldades que ele tem. Aí, no final, eu já faço um resuminho e explico para ele. Então, eu também mostro. É, E eu tenho a escala internacional, eu montei de forma que no final ela também gera um gráfico. Então, eu fico com um gráfico da avaliação clínica e também da avaliação por meio do sensor inercial. Eu mostro isso para o paciente e o paciente gosta, sabe? É, Então, que muda, que impacta esta comunicação é, com o paciente? De que maneira impacta? você sabe que eu tive uma avaliação que foi bem longa, porque a gente conversou e a gente também, quando, por exemplo, né, eu falo, a gente que é da neuro, Cristian, a gente tem que tentar ter um papel na educação e saúde, mostrar a importância e também mostrar para o paciente o quanto é importante o processo de reabilitação, né? Certo. Então, uma pessoa que está em casa, que é idosa, que nunca fez exercício, não é tão legal assim. Então, a gente tem que convencê-la de uma forma para motivá-la a realizar. Então, eu faço, no final da minha avaliação, eu explico tudo direitinho para o paciente. E esse paciente, eu acabei, foi tão longa, eu acabei não conseguindo fazer naquele dia a avaliação por meio do GWalk. Aí, o paciente depois me cobrou porque ele é um paciente que gosta muito de. Ele tem a doença de Competitivo. Parkinson e ele é uma pessoa que lê muito. Aí ele falou: Ah, olha, eu vi uma entrevista tua falando do sensor, eu quero fazer esse exame. Então, hoje em dia, os pacientes estão procurando, eles querem também Tá bem. inovação. Então, eu acho que isso é o diferencial da nossa avaliação, né? As Sim. pessoas procuram. A gente, como paciente, a gente também quer procurar um profissional, a gente quer procurar uma boa avaliação. Então, o paciente, ele entra na internet e procura, né? E te Sim. pergunta. Sim, sim, sim. Sim, sim, hoje a cultura de dados, né, é sempre mais presente, as pessoas estão sempre mais acostumadas a ter pelo menos um comparativo, né, para saber melhorei, não melhorei, como é que está. Então, quando a coisa é quantificada, sem dúvida, né, o paciente tem uma visão melhor do que como está andando, né, o E, procedimento que ele está passando. Isso é extremamente importante. Flávia, tinha uma coisa que tu queria dar continuidade, que era a questão das compensação. isso, Compensação. isso. Aham. Então, quando a gente fala em reabilitação neurológica, né, tanto dos pacientes nas disfunções vestibulares, nos pacientes com Parkinson, nos pacientes pós-AVC, a gente fala assim, né? A recuperação, ela pode. Lembra daquela que eu iniciei, né? Com estrutura e função, atividade e participação. Quando a gente fala em compensação e recuperação, vamos supor, essa recuperação, vamos entender como restituição da função, restauração da função, a gente tem estrutura e função, atividade e participação. Para eu poder falar, eu até estava conversando com uma amiga esses dias, que a tecnologia nos ajudou a identificar essa restauração. Por exemplo, pacientes com disfunção vestibular, uma lesão de um lado, do lado direito do sistema vestibular, por muito tempo foi considerado sempre a melhora clínica por meio da compensação. Outros sistemas vão ajudar. E hoje, com a tecnologia, a gente tem equipamentos que quantificam a função vestibular e eu consigo dizer se houve uma restauração completa dessa função. Então, para eu poder falar que o equilíbrio corporal, que a marcha desse paciente tem menos compensação e, por exemplo, que ele houve uma recuperação, a tecnologia nos ajuda, né? Então, porque acaba sendo mais quantitativo, porque há uma tendência em falar na neurologia
na fisioterapia neurofuncional, que o paciente melhorou porque ele compensou, né? E a tecnologia hoje nos traz informações quantitativas que a gente consegue comparar com dados de normalidade, que às vezes a sua avaliação clínica, você vai falar assim, ele melhorou, ele teve uma boa recuperação, mas será que você enxergou alguma compensação ali? Será que o comprimento do passo está igual? Será que a velocidade é nítida, a gente consegue visualizar? Mas pegando aquele parâmetro de aceleração que eu falei lá no início, será que diminuiu essa variabilidade durante as fases da marcha? Então, isso eu acho muito importante da tecnologia. E meu esposo, ele é da ciência da computação. Então, além da pesquisa e além dele trabalhar com essa tecnologia, né, mas em outra área, ele me também incentiva a trazer isso para o consultório, né? Uma outra coisa que eu tenho aqui é a realidade virtual, a gente simular situações do dia a dia dentro da clínica. E um outro ponto, que tanta coisa para falar, um outro ponto que eu me esqueci de comentar, no sensor, no BioBeat, tem aquele exercício de equilíbrio dinâmico, que a gente chama o biofeedback, de limite de estabilidade. Então, clinicamente, eu tenho como avaliar o limite de estabilidade, mas ali ele vai me dar, eu não usar somente como a primeira vez que faz o exercício, pode ser avaliação, porque você vai ter qual é a dificuldade que o paciente teve ali, e depois treinar ao longo do tempo, né? Tem como projetar aí? Estou vendo aqui. Esse daqui é exato, este é o exercício dinâmico, né? De equilíbrio, de controle dinâmico, que quem já viu nossas lives já viu, né, esses exercícios com o paciente que eventualmente pode se projetar em uma tela, ele vai fazendo o exercício, ele tem uns alvos a alcançar. Por exemplo, aqui eles colocaram como alvo o 12 horas, então o paciente tinha que ir para frente, tá? O 9 horas, então o paciente tinha que se deslocar para o lado esquerdo, 3 horas para o lado direito, e 1 hora que é em diagonal para frente, tá? E aqui a gente enxerga o grau de precisão que ele teve em executar este exercício aí, e além disso, aqui embaixo a gente vê quantas vezes ele alcançou os objetos, o tempo médio para alcançar os alcances, né? O nível de dificuldade, que é a amplitude de movimento que o terapeuta escolhe, pode ser uma amplitude curta, uma amplitude mais extensa, para desafiar mais o paciente, né? E quanto ele oscilou anteroposterior e médio lateral. Claro, tem também esta parte aqui, que mostra também a movimentação da pelve e outros parâmetros envolvidos. Mas o que a Flávia está falando, né? O que acontece? Que ela tem como criar esses desafios para estimular, acredito, né, Flávia, a recuperação mais aqui, né? Então, Christian, é muito importante, por exemplo, o paciente, ele tem o limite de estabilidade dele, né? Essa área do limite, ele pode oscilar ali. Nos pacientes com distúrbios de equilíbrio, eles apresentam esse limite de estabilidade reduzido. Então, se ele tem o limite de estabilidade reduzido e o aumento dessa oscilação dentro desse limite aumentada, isso aumenta o risco de ele cair. Por isso que é muito importante trabalhar o limite de estabilidade. E com esse exercício dá para a gente trabalhar. Não só trabalhar, como avaliar. E outra coisa que eu chamo a atenção nesse exercício, porque assim, os pacientes com distúrbio de equilíbrio, eu vou chamar mais atenção, porque existe muita variabilidade, a gente não pode colocar tudo num... Eu falo que cada paciente é individual, né? Então, eles apresentam o quê? Pegar o paciente com disfunção vestibular. Quando ele vai à frente, ele fica com medo, ele reduz esse limite, ele tem um aumento da oscilação do equilíbrio estático. Pronto. Aí, com esse exercício, eu vou trabalhar anterior, lateral e posterior. O que acontece? O paciente, um pequeno deslocamento do paciente, ele entra com estratégia de passo.
porque ele não tem um bom limite de estabilidade. Ou ele vai tudo com o quadril. Com essa avaliação, eu posso permitir que ele não movimente o quadril, ele vá somente com o tornozelo, para ter uma amplitude maior desse limite, e também eu posso trabalhar com a flexão de quadril, com a movimentação de pelve. Agora, o que eu gosto é de porque quando a gente fala em plataforma de força, da avaliação, né, do centro de pressão, a gente usa muito o pêndulo invertido, né? Sim. Então, com o movimento de tornozelo, e esse movimento está reduzido. Então, eu gosto de trabalhar com esse exercício para avaliar e também como exercício, né? Usando essa estratégia de tornozelo, para aumentar o limite de estabilidade. Sim, é um exercício fantástico. Outro dia eu estava participando de uma reunião com demais colegas que trabalham com o Biobeat, né, os distribuidores. Aí um dos técnicos que estava mostrando algumas coisas novas que vão sair, né? Algumas coisas novas que vão sair aqui final de maio, começo de junho, mostrou o exercício dinâmico do equilíbrio incrível, ele super treinado, né? Pim, 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 se movimentava com uma amplitude boa também. Eu falei, meu Deus, mas tu tá treinando todos os dias aquilo ali, né? Não, mas é bom, né? Porque, é tempo por exemplo, de reação. Além de treinar, aquele tempo de reação. Sim, né? Mas ali é qualidade de vida, gente. Ou seja, quando tu tá tropeçando, tu já tem aquela resposta fantástica, né? Eu gostei muito. Talvez tu não sabe, Flávia, mas se nós temos o equilíbrio, o exame do equilíbrio, os testes de equilíbrio, tá? Foi justamente porque tu começou a me questionar um tempo atrás, né? E eu comecei a forçar. Vamos colocar o equilíbrio, vamos colocar o equilíbrio, vamos colocar o equilíbrio. Eu forçava, e aí outros começaram também a pedir esta avaliação aqui, e aí entrou, né? Agora, no Biobeat foi logo que foi criado, né, o conceito do Biobeat, e lá entrou imediatamente. Então, tu é também um pouquinho a mais desta coisa, não sei se tu sabia disso, não sei se te comentei esta questão, né? E assim, Christian, eu fiquei muito feliz, porque a gente que dá aula, ministra curso, atende paciente no consultório, eu acho que é tão legal a gente ter algo portátil, né? Então, por exemplo, eu estou com uma pesquisa, infelizmente ela está parada por conta da pandemia, que os pacientes não podem estar indo ao ambulatório para pesquisa, com disfunção vestibular unilateral, e eu vou usar os dois, tanto a avaliação do andar, como também a avaliação do equilíbrio, pelo Biobeat. Então, eu acho isso fantástico para a gente, sabe? E eu posso pegar o computador e levar, transportar no ambulatório. Às vezes, para fazer pesquisa, né, a gente tem limitação de espaço. Dentro da faculdade, a gente tem o nosso laboratório, mas quando a gente vai fazer colaboração dentro do Hospital São Paulo ou em outro lugar, a gente tem que levar o nosso material. Então, e plataforma de força, um chumbo muito pesado, e é uma questão também de valores. Então, Sim. eu fiquei apaixonada quando entrou o módulo de equilíbrio no Biobeat. Sim, eu tinha certeza, né? Falei, olha, vai lá, testa já, Flávia, né? Ok. Bom, Flávia, acho que estamos chegando no final aqui, tá? E um recado aqui que tu daria, uma recomendação para quem está começando a avaliar, ou por quem avalia o equilíbrio, né, em pacientes com problemas neurológicos ou pacientes geriátricos, que sugestões tu daria para eles? Bom, o que eu acho importante é a gente, principalmente quando vai avaliar esses pacientes, a gente tem que primeiro, ouvir esses pacientes, ouvir as dificuldades, quais tarefas eles têm dificuldade no dia a dia, qual é a rotina deles, e depois partir para a avaliação. E nunca usar apenas um teste para definir risco de cair. Por quê? Risco de cair, todo mundo tem. A gente tem aqueles que têm maior risco e menor risco. Então, é importante a gente usar instrumentos diferentes
para a gente poder chegar a uma boa conclusão para aquele paciente e traçar o nosso tratamento. Para as pessoas que estão começando, eu acho importante começar a ter essas escalas que a gente tem na literatura, mas avaliar de uma maneira qualitativa. Sabe uma coisa que é interessante? Às vezes o paciente vem aqui e ele pergunta, agora você percebeu o que eu estou tendo? Porque a gente coloca ele em tantas condições que ele fala assim, agora você entendeu o que eu estou sentindo, né? Então, Sim. Isso que eu acho interessante, a gente tem que buscar. E à medida com que conseguir padronizar melhor a avaliação, investir nos instrumentos que nos dê um conforto na nossa avaliação também, no tratamento, eu acho que a gente ganha e o paciente também, né? E eu acho que é importante a gente, porque às vezes fica muito nessas escalas, 3, 4, 2, e não avalia o qualitativo. O qualitativo ele é muito importante também para o programa terapêutico. E, Christian, gostaria de falar uma coisinha também, né? Eu uso o sensor do software, né? Antigamente era o G-Walk, agora é o BioBeat, desde 2016, eu estou em dúvida se foi 16 ou 17, né? Que eu adquiri. Acho que era 2016. 2017. Final de 2016. E assim, e uma coisa que eu gosto bastante, eu falo para as pessoas, não é porque eu estou nessa live, eu tenho outros equipamentos dentro do consultório, e uma coisa que eu gosto muito, Christian, é da abordagem que vocês dão, não só para venda, mas no pós-venda, né? Eu tive dificuldade aqui no software com o meu computador, eu mandei recadinho para você, você já resolveu, né? Então, eu acho que, é o tempo todo, atualização de software, e sempre ali, eu já tive dificuldade aqui com software, que eu fiquei atrás da pessoa há um tempão e não consegui, né? Então, eu admiro muito a empresa de vocês, o trabalho de vocês estão de parabéns. Agora, obrigado, com esse lançamento, Flávia, do BioBeat, também uma tecnologia que nos ajuda bastante. A gente não comentou porque o nosso foco foi equilíbrio, foi amplitude de movimento, né? E ainda vou adquirir de vocês a eletromiografia, quero aprender mais. Fantástico, Flávia. E vou aprender e quero usar. E agradecer, Christian, pelo convite, viu?